paz do Senhor Jesus, meu amado, a paz do Senhor Jesus, minha amada. Shalom! Eu sou o pastor Anderson Andrade e esse é o nosso momento profético. E Deus tem uma palavra profética para você hoje. E hoje nós vamos falar de mato. Olha onde que esse mato nasceu. Isso. Mas pastor Anderson, o que um mato tem a ver com a minha vida? Então, meu amado, olha bem. Qual que era o ambiente propício para esse mato nascer? Tinha que ter água, tinha que ter terra, mas o mato ele nasceu no meio da parede. Meu amado, o mato ele não olhou a situação, o mato ele não olhou a circunstância, ele não olhou a dificuldade. Ele simplesmente deu o seu jeito e nasceu. Olha para você ver. E bem provável, se eu arrancar ele, vai passar um tempo e ele vai nascer de novo. Mas pastor Anderson, o que um mato tem a ver com a minha vida? Você lembra de José? Isso, José do Egito. Só que José, na verdade, ele não nasceu no Egito. José, ele nasceu ali na cidade ali de Israel. E o que acontece? Devido a ele ter sido vendido como escravo pelos próprios irmãos, ele foi parar lá no Egito. E você já sabe da história, né? José lhe deu a volta por cima, virou governador do Egito. E em certo momento, o povo dele lá atrás, lá em Israel, a família dele estava passando muita fome, estava passando muita necessidade. Então José decide trazer a família dele lá de Israel para o Egito. Sim, meu amado. E quando José fez isso, havia ali 70 pessoas. E esse número ele é muito importante, 70 pessoas. A família de José, meus amados, era como se fosse uma família ali muito privilegiada. Porque, poxa, eles eram parentes do governador do Egito, sim. Então era uma família ali abençoada, tinha tudo do bom e do melhor. Só que, passados anos, José morre. E passado mais alguns anos, a história de José morre. E aquele povo que veio lá de Israel para o Egito, que antes era uma família próspera, antes era uma família descendente do governador do Egito, agora virou escravo. Porque eles não se lembram mais de José. Porque eles não se lembram mais da história de por que o povo de Israel foi parar no Egito, meus amados. E o pessoal do Egito, o novo faraó, começa a ficar preocupado. Porque aquele povo de Israel no Egito, eles estavam crescendo muito. A ponto de falar que eles eram considerados ali como um enxame de gafanhotos. Sim, meu amado. E aí eles falaram, como que nós vamos resolver o problema? E eles chegaram à conclusão, dando mais trabalho para eles, dando mais serviço para eles, deixando eles tão cansados, mas tão cansados que eles não vão conseguir se procriar. Sim, meu amado. Só que Jesus e Yeshua era com eles, meu amado. E quanto mais eles batiam nele, quanto mais eles humilhavam eles, quanto mais eles feriam eles, mais eles cresciam,
mais eles multiplicavam. Então, meus amados, nós podemos falar que aquele povo de Israel é como esse mato, que quanto mais você arrancar ele, mais ele vai crescer, mais ele vai multiplicar. Então, meu amado, não importa o tamanho da luta que você está passando, não importa o tamanho da dificuldade que você está passando, o Senhor, Ele é contigo nesta batalha, o Senhor é contigo nesta peleja, e a sua luta, ela não é para te deixar fraco não, meu amado, pelo contrário, a tua luta é para te fortalecer, para te deixar forte. Reitou calamanabasúbia. E depois de uma grande batalha, sempre tem uma grande vitória. Então o Senhor, Ele está falando para você, persevera, faça como esse mato, não olha para o ambiente, não olha para a situação, simplesmente cresça. Sabe o que o Senhor quer de nós, meu amado? Que nós viemos a ter raiz. Mas aonde que está a nossa raiz, pastor? A nossa raiz, ela não pode estar nas coisas desse mundo, mas a nossa raiz, ela tem que estar no Senhor, meus amados. Que nós viemos a ser como aquela árvore plantada junto ao ribeiro. Sim, meu amado, aquela árvore que tem raiz, aquela árvore que vem a tempestade, aquela árvore que vem o vento, mas ela não cai, porque ela tem raiz. Que nós viemos a ser como um monte de Sião, que não se abala, mas permanecem firmes para sempre. O Senhor hoje te trouxe essa palavra: persevera. Deus é contigo. Levanta essa cabeça, marche, não desanime. Quanto maior a sua luta, maior vai ser a sua vitória. Eu sou o pastor Anderson Andrade e esse é mais um Momento Profético. Toma posse, meu amado, dessa palavra profética e seja um evangelista da parte do Senhor e compartilhe essa mensagem em nome de Jesus. É forte!